Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui participando de mais um evento da escola. Acho que a gente tem avançado em ricos debates. É um prazer imenso estar em Belém, ainda mais se for para falar de conflito socioambiental, se for para falar sobre a Amazônia, que seja onde a Amazônia respira, né? Para a gente pensar de fato com a cabeça onde os pés pisam, né? Se tem alguém que tem que pensar sobre a Amazônia, é a Amazônia, né? E eu queria começar aqui hoje mostrando essa imagem para vocês. Vocês sabem quem que é essa imagem? É Bento Rodrigues, após o rompimento da barragem de Mariana, em 2015. Bom, essa imagem aqui é de Bento Rodrigues. A gente pode ver toda a destruição causada pelo rompimento de uma barragem. A gente também tem na sequência, né, da foto, menos de 3 anos depois, o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Também na cidade de Brumadinho, também da mineração, que também causou uma grande devastação. E isso aqui, né, toda a população observando o que ficou e o que sobrou numa região muito próxima, né? A barragem está um pouco logo acima. Se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver que ainda está no grande fluxo de descer a lama. Essas imagens nos obrigam a pensar um pouco sobre a realidade que a gente está criando para a gente viver. E também o tipo de relações sociais que a gente vem desenvolvendo como humanidade, como indivíduos, né? O que a gente vem produzindo para nós e vem produzindo para o nosso planeta. Estava um pouquinho difícil de ouvir eu falar, né? Não sei se vocês perceberam, mas era um trilho de trem. Era o trem da Vale passando. Esse trem passa todos os dias em mais de 27 cidades, quando o trem sai de Carajás e vai para o Maranhão. E também passa esse mesmo trem entre Minas e o Espírito Santo. Esse barulho que atrapalhava vocês me ouvirem, as pessoas ouvem mais de 6 vezes na sua casa todos os dias. Quer dizer que você está tentando conversar, jantar em família e tem esse trem passando. Um trem que sequer coloca uma capa em cima do minério de ferro para não despejar. Então, esse minério de ferro cai no quintal de muitos brasileiros e brasileiras. Isso para a gente pensar sobre o modelo de desenvolvimento que a gente está construindo e quem que ele atinge, né? Para quem que fica essa degradação ambiental? E eu queria começar para esse debate para a gente ver aonde que a gente surge essa cisão entre o homem e a natureza. Quando a gente começa a tratar que uma coisa é social, outra coisa é a natureza. Quando a gente se desliga dessa relação e passa a viver de maneira isolada, não entendendo, não se sentindo parte de todo esse ambiente que a gente cria. Como se fosse possível alguém viver sem água. Como se fosse possível alguém viver sem um alimento que vem da terra. E isso, né, essas imagens trazem para a gente, esse som traz para a gente, essas reflexões sobre nós em relação ao mundo, para a gente se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar das pessoas que têm o trem da Vale passando nas suas casas todos os dias, e se colocar no caso dessas pessoas que correram e fugiram da lama nesses dias, para a gente realmente tentar ser o outro, vivenciar a experiência do outro, que eu acho que só assim a gente pode pensar e tentar construir algumas rupturas, né? Que mais que olhar o outro é tentar ser o outro, né? E como para a gente falar de democracia, para a gente falar sobre as questões socioambientais, a gente precisa superar primeiro essa dimensão, essa cisão, né? Que não existe uma separação entre homem e natureza e que não foi sempre assim na história. A gente criou isso. E de lá para cá, a gente sempre olhou a natureza como recurso, como recursos naturais. E a partir desse nosso olhar, que é feito há mais de 500 anos nesse continente, nesse lugar geopolítico que é a América Latina, a gente vem construindo uma série de conflitos socioambientais, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para a Bolívia e para São Luís do Potosí. Quando você olha aquelas minas de São Luís do Potosí, quando você vê os mineiros entrando naquelas minas, e que isso é uma atividade secular, é o passado da América Latina aquilo, mas também é o presente da América Latina. E se nós continuarmos andando nesse mesmo trem de desenvolvimento, esse também vai ser o futuro da América Latina.
E aí, quando eu falo também que isso gera uma série de conflitos socioambientais, o que eu quero dizer com conflitos socioambientais? É que, necessariamente, nesses territórios, existem também relações sociais. A gente tem que superar esse mito de um Brasil vazio que a gente carrega historicamente, né? Existem vários povos e várias comunidades tradicionais que vivem nesses territórios e que têm relações diferentes de produção com essa natureza, né? E que sempre entram em conflito quando surgem novos empreendimentos. Quando é uma categoria que a gente analisa pouco, principalmente no aspecto jurídico, que, necessariamente, esses empreendimentos que a gente vem desenfreadamente concedendo, eles chegam em territórios que têm atores que já existiam lá e que têm interesses distintos, e que, necessariamente, vão estar disputando essas relações de entendimento sobre o território. Só que qual que é o problema, muitas vezes? Que, nesses conflitos socioambientais, as decisões não são tomadas lá em Altamira, onde a barragem chegou. As decisões são tomadas, no caso de Altamira, né, em Brasília, em cúpulas de governo, sem participação social, ainda que a gente tenha, no Brasil, uma das legislações ambientais que mais garante o direito de participação. Ou, pior ainda, né, que é o grande avanço das grandes corporações transnacionais no nosso país, que são as grandes promotoras de conflitos socioambientais. Decisões que são tomadas em outros países, né, sem nenhum tipo de conhecimento real do território e da realidade que aquilo traz. Então, as pessoas, se querem, têm a oportunidade de participar e debater sobre esse tipo de modelo. E o que a gente vê na realidade do Brasil é que a gente sofre do mito da abundância. A gente tem um tantão de água, a gente é um dos países com a maior reserva de água doce do mundo, a gente tem um monte de minério e está descobrindo novos minérios de interesse, como o lítio. A gente tem, e descobriu ainda, né? A gente tem petróleo e descobriu a tecnologia que é nossa também para extrair esse petróleo. Então, a gente tem um monte de recursos naturais. E essa é a realidade de toda a América Latina, né? A terra da abundância. Mas isso é uma maldição para nós, porque ela nunca representou, de fato, um desenvolvimento para os nossos países, nunca representou, de fato, a superação das nossas mazelas sociais, né? Da superação da pobreza, da superação dos nossos índices de falta de acesso à educação, né, no país. E, nos últimos anos, né, os pesquisadores têm apontado para uma intensificação da exploração dos recursos naturais sobre toda a região da América Latina. E o Brasil, obviamente, também está situado nessa disputa. E aí a gente vê, nos últimos 15, 20 anos, uma explosão de conflitos socioambientais. Carro-chefe desses conflitos, a mineração. A mineração é um grande problema latino-americano. Além disso, né, esse tipo de exploração de recursos naturais, né, ou seja, uma contradição, né, do avanço do capital sobre os territórios, também é uma contradição do avanço do capital sobre as próprias relações de trabalho, né? Porque, com essa lógica produtiva desenhada para a região latino-americana, a gente se torna grandes exploradores de recursos naturais na forma de commodities, né, que vão ser exportadas, né? Nessa lógica, pelo mercado internacional, você, eventualmente, sofre crises de produção. Vou dar o exemplo para vocês do minério de ferro. O minério de ferro vinha crescendo o nível de exploração, né, acompanhando aí o avanço industrial da China, até que ele chegou numa queda em 2012. O que você faz para manter a sua taxa de lucratividade nesse negócio? O que você faz para manter a lucratividade no caso de exploração de recursos naturais? Você intensifica a exploração de recursos naturais através de flexibilização da legislação ambiental, de precarização do acompanhamento da mineração. Então, por exemplo, no caso da mineração, você usa mais água para explorar mais, então você intensifica ainda mais o uso de recursos naturais. Mas você também intensifica a exploração sobre os trabalhadores, porque uma lógica muito própria da construção da força de trabalho na nossa região é a superexploração. Ao invés de você contratar mais trabalhadores ou você aumentar as horas da jornada, você faz o contrário, você intensifica a produtividade no mesmo número de horas das jornadas. Isso ocorre em todos os setores da indústria que exploram os recursos naturais. E, ao intensificar a produção da jornada, você está trabalhando com outras categorias de flexibilização do trabalho, como, por exemplo, a terceirização. Você deixa de ter funcionários próprios e passa a ter funcionários terceirizados.
Tudo isso para a gente chegar em dois fantasmas que a gente tem, que pairam sobre as nossas cabeças na América Latina. Um é a ideia de modernidade, né, que é essa ideia de que existe um projeto moderno colocado, que ele é colonial e que a gente nunca superou ele, mas que ele também está ligado ao racismo. E quando a gente fala de conflitos socioambientais, a gente está falando de uma série de reproduções de racismo ambiental. A gente está falando a concentrações de estruturas de poder, mas também sobre um mito de desenvolvimento, né? Afinal de contas, qual é o desenvolvimento para essas comunidades desse tipo de projeto? E aí, quando a gente vai discutir democracia, quando a gente vai discutir propostas de superação disso, a gente necessariamente precisa enfrentar os nossos fantasmas desde a raiz deles. Então, a gente não vai conseguir construir um debate democrático, um diálogo sobre a questão socioambiental se a gente não enfrentar os problemas raciais que estão ligados à questão socioambiental. Porque para onde vão as áreas de degradação ambiental? Quem são as populações que sofrem elas? São os povos indígenas, são as comunidades tradicionais. Então, a gente, de fato, precisa superar essa cisão também que a gente criou como homens modernos entre natureza e homem. E, além disso, a gente precisa refletir também sobre como esse mito de desenvolvimento, até que ponto ele é, de fato, real. Porque, por exemplo, a mineração ela é uma indústria inteiramente financiarizada hoje no mundo. Quer dizer que a gente não está, de fato, produzindo nada, a gente está especulando sobre aquilo que a gente diz produzir, né? E isso é um fenômeno também muito recente na natureza. A gente tem financiarizado a natureza. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente está debatendo o processo de privatização da água, né? Se hoje a gente já paga pela água mineral, a gente vai começar a pagar ainda mais caro pelo consumo da água nas nossas casas. A água que deveria ser um recurso nosso, um bem público, né? E, entre outros, a gente já vive um processo intenso de financiarização dos espaços, a gente tem toda a discussão dos créditos de carbono, e por aí vai. E o desafio da gente construir um novo modelo, né? Um novo projeto de relação com essa natureza, passa necessariamente pela inclusão de outros atores que a gente excluiu nesse nosso projeto de sociedade, né? Então, para a gente entender quem que é o povo brasileiro e a multiplicidade desse povo brasileiro, né? E entender que eles também têm formas de representatividade que vão muito além da democracia representativa, que já também não nos inclui nessa atual sociedade. E que, como tem sido difícil a gente refletir sobre isso a nível de país, quando as nossas territorialidades também estão tão globalizadas. Hoje, as decisões sobre os processos de conflitos socioambientais elas são tomadas por grandes corporações que são compostas por acionistas que a gente não sabe nem quem são. Então, como enfrentar e como lidar, como pensar, né? Não tem outro sentido que não de disputar essa democracia, de disputar um conceito de democracia. A democracia está inteiramente em disputa hoje no nosso país. E a gente tem que se propor a disputar ela, a gente tem que construir uma estratégia para disputar ela. E pior, quando a gente fala de temas socioambientais, a gente sofre, porque se a gente não disputar certas coisas hoje, não haverá amanhã. Não haverá um futuro por vir para milhares de comunidades, para milhares de povos que vão deixar de existir se a gente continuar impondo esse modelo de cisão homem-natureza, né? E aí a gente tem que começar a superar esses limites modernos dentro de nós mesmos, de seguir sendo rios que são margeados. A gente precisa começar a avançar em outras ideias e começar a ser totalidades, como o mar, começar a nos entender como uma totalidade com aquilo com o qual a gente se relaciona. Eu acho que são inúmeros os desafios colocados para nós como povo brasileiro, como instituições do sistema de justiça para superar isso, como redefinições do Estado, mas eu acho que essas imagens e esses desafios dessas pessoas colocam para a gente a urgência e a necessidade da gente falar sobre isso e da gente construir cada vez mais espaços em que a gente possa se entender nessa união entre o social e o ambiental. E aí, vamos para debater mais depois. Muito obrigada.